caso surpreendente. O Nate começa o vídeo dizendo que achou muito bonita e em seguida ele se apresenta. Ela diz que o nome dela é Skyler e ele pergunta se ela é dali. E como ela diz que não, ele pergunta o que ela está fazendo por ali e pergunta se ela está relaxando. E ela diz que sim. Ele conta pra ela que ele acabou de se mudar pra cidade, que ele está tentando fazer novas amizades e pergunta se ela conhece aonde tem um restaurante ali perto, mas ela diz que realmente não conhece. Ele pergunta se ela não está com fome e ela tropeça, então ele fala pra ela tomar cuidado pra não cair. E ela diz que ele a deixa nervosa. Ele pergunta se ele a deixa nervosa e pede o número dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que tem namorado, mas o Nate diz que ele não está ali agora e que, além disso, ele a fez andar a pé. Ela diz que o carro dela está no estacionamento. Ele ainda faz ali mais algumas tentativas, mas por final acaba se despedindo dela. E agora, quando ela volta, ele pergunta se está tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele ou se é alugado. Ele fala que o carro é dele e diz que ela está vendo ele dentro do carro. Ela fala que está vendo, mas que muitas pessoas alugam carros, mas ele fala que não é uma dessas pessoas e pede para ela dar a volta. Ela se aproxima e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que nem sabe o nome dela, como ele vai deixá-la entrar. Ela pergunta se ele não lembra o nome dela, então mais uma vez ela diz o nome pra ele. O Nate fala que ela parecia estar com pressa, então o carro para e alguém convida o Nate para uma festa. O Nate agradece e ela pergunta se ela pode entrar ou não. Ele pergunta por que ela quer entrar e ela diz que se ele quiser ela pode dar o número pra ele. Ele fala que ele pediu o número dela, mas que ela não quis dar pra ele. Ela fala que resolveu dar o número pra ele e pergunta se ele quer sair para almoçar. Ele pergunta se ela está com fome e ela diz que um pouco. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que ela só se interessou em conversar com ele depois de ver o carro dele. Ela fala que ele tem um carro muito legal, mas que não foi só por causa disso. E como ele pergunta por que mais seria, ela fala que ficou interessada em saber mais sobre ele e o que ele faz. Ele fala que ela poderia ter perguntado tudo isso lá fora. E ela diz que lá fora está ventando muito. E em seguida ela fala também que ele a pegou desprevenida e que ela chegou a tropeçar. E ele fala que sinceramente ela fez ele pensar que ela é interesseira. E em seguida ele fala que sinceramente ele não curte interesseira. Ela diz que está ok, que está tudo bem, e já ele pergunta se ele está errado. Ela fala que ele pode pensar o que ele quiser, mas que ela ganha o próprio dinheiro dela. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro e ele diz que não restou muita opção para ele. Ela pergunta se ele gostaria de sair para almoçar, mas ele fala que não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que vai sair, mas que da próxima vez é melhor ele pensar antes de convidar alguém para entrar no carro dele. E já ele pede para ela ficar calma para ela não tropeçar mais uma vez. O Landon começa perguntando se está tudo bem, mas já logo de cara ela diz que tem namorado. Ele fala que só gostaria de se apresentar e fala que o nome dele é Landon e mais uma vez ela diz que tem namorado e pede desculpa. Ele pergunta se ela não pode dizer o nome pra ele e diz que a propósito ela tem uns olhos lindos. Ela diz que não, então ele pergunta se ela mora ali mesmo e ela diz que sim e fala que ela tem namorado. Ele fala que ela nem sabe o que ele quer e que ele não pediu o número dela e nem nada disso. Ela fala que o namorado dela está logo ali na frente, que está muito perto. Ele pergunta então por que o namorado dela não veio buscá-la e mais uma vez ela fala que tem namorado e que precisa ir. E ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela se aproxima dele, ele pergunta o que aconteceu. Ela diz oi e ele fala oi o quê? Então ela diz que estava mentindo e ele pergunta se ela estava mentindo e ela diz que sim. Ele fala que não gosta de mentirosa, mas ela diz que está tudo bem, mas ele pergunta como assim tudo bem? Então ela diz que eles podem recomeçar. Ele pergunta como eles podem recomeçar se ela disse que tem um namorado e em seguida pede para ela dar a volta.
E quando ela chega mais perto, ele diz e aí? E ela também diz e aí? Então ele fala que ela que tem que dizer. Ela fala que o nome dela é Nádia e ele fala que o nome dele é Landa e diz que ele já estava indo e pergunta o que ela quer. Ela fala que eles poderiam ir juntos e ele pergunta juntos para quê. Ela fala que não tem namorado, mas ele fala que ela disse que tinha. Ela diz que eles deveriam recomeçar e ele fala que tudo bem e pergunta qual o objetivo disso. Ela fala que desde o começo se interessou por ele, mas que ela ficou na dúvida, mas que por final ela resolveu voltar. Ele fala que não gostou de como as coisas aconteceram no começo e diz que ela perdeu a oportunidade dela. Ela diz que está tudo bem, mas ele fala que para ele não está nada bem. Ela pede para entrar no carro e fala que eles deveriam conversar com mais calma, mas ele fala que eles já estão conversando. Ela fala que gostaria de estar mais perto dele e diz que ela não está perto o suficiente. Ele pergunta por que ela quer tanto entrar e ela diz porque ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e ela fala que ele não vai perder o tempo dele, que ele pode ter certeza. Ele pergunta se então, se ele deixar ela entrar, se ele não vai perder o tempo dele, e ela diz que não, então ele diz que ela pode entrar. Ele fica ali algum tempo conversando com ela e nesse momento ele pergunta o que ela gostaria de fazer. Ela fala que gostaria de ir para o shopping fazer compras e ele pergunta se é verdade. Ela fala que gosta de ganhar presentes e diz que ele poderia dar uma bolsa para ela. Ele fala que ele nem a conhece, que não é porque ela é bonita que significa que ele tenha que comprar coisas para ela. E em seguida ele pede para que ela dê uma boa razão para que ele dê um presente para ela. Ela fala porque ela quer uma bolsa e pede para ele olhar para o carro dele. Ele fala que trabalhou muito para ter esse carro, fala que ela é interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ele fala que ela nem quis conversar com ele antes de ver o carro dele, que isso é um fato, e sem contar que ela mentiu dizendo que tinha um namorado. Ela diz que não e fala que vai explicar, mas ele fala que não precisa e diz que ela pode sair. Ela fala que gostaria de sair com ele, mas ele diz que ela pode sair. Ela fala que não vai sair até que ele a leve para dar uma volta para eles conversarem, mas ele diz que não adianta e mais uma vez pede para ela sair. Ela diz que tudo bem, que para ela tanto faz porque ela tem namorado. Quando essa garota passa pelo Nair, ele pergunta se está tudo bem e fala que ela é incrível. E em seguida ele diz que quer falar com ela rápido, mas ela diz que tem namorado. E como ela também diz que ele não faz o tipo dela, ele pergunta se não faz e pede para ela esperar. Ele fala que vai ser rápido e que ele precisa fazer uma pergunta, mas ela diz que não e deseja um ótimo dia para ele. Então ele diz para ela aproveitar a caminhada. Ele caminha em direção ao carro e fala que essa garota é muito mal educada. E dentro do carro ele diz que só quer ver o que ela vai dizer. E quando ela chega mais perto, ela pergunta se o carro é dele. E ele diz que ela está vendo ele dentro do carro. Ela diz que voltou para falar com ele, mas ele fala que isso não faz muita diferença, já que ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado, mas ele diz que foi isso que ela disse. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele agradece e diz que ele também e que foi por isso que ele comprou. Ela fala que eles poderiam fazer alguma coisa e pergunta o que ele vai fazer agora. E ele diz que também gostou muito dela. Ela fala que eles podem fazer alguma coisa e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai cuidar dos negócios dele. E também diz que ele só está passando um pouquinho para ela da mesma energia que ela passou para ele no começo. Ela fala que se ele não quiser, ela pode ir embora. Ele fala que a escolha é dela e em seguida ela se apresenta. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele fala que pensou que ela não estivesse interessada. Ela diz que ela está e ele diz que nós vamos ver. Ele fala que ela deve entender porque ele está dizendo isso. Mas ela muda de assunto e pergunta se ele nasceu ali mesmo, mas ele diz que não e fala que ele veio de Ohio. Ele também pergunta de onde ela é e ela diz que é dali mesmo. Ele fala que é a primeira semana dele ali e que ele estava andando pela vizinhança para tentar fazer uma nova amizade. Ela fala que eles podem ser amigos e ele pergunta se agora ela quer ser amiga dele. Ela fala que eles
podem sair para comer alguma coisa e que ela pode mostrar o lugar para ele. Ele pergunta que tipo de restaurante que ela gosta. Ela fala que ali tem muitos bons restaurantes e que ela gosta de frutos do mar. E já nesse momento ele diz que tentou conversar com ela, mas que ela não queria muita conversa com ele. Ela fala que estava com pressa, mas que depois de ver o carro dele, ela resolveu voltar. Ele fala que então o carro chamou a atenção dela e ela diz que sim. Ela fala que apesar disso, ela gostou muito dele e já ele diz que ela que é incrível. E em seguida pede para ela dar a volta. Ele fala que ele ama o que ele está vendo. E depois disso ele a convida para entrar. Ela fala que não está conseguindo abrir e ele diz que ela pode entrar. Ela pergunta se ele não vai abrir para ela, mas ele diz que é só puxar a maçaneta. Ela fala que não está conseguindo e ele pergunta se não está. Ele pergunta se ela sabe por quê e ela diz que não. E ele fala que não está abrindo porque ela é interesseira. Ela diz que desde o começo ele que estava querendo falar com ela, mas ele fala que agora ele não quer mais. Ele fala que perdeu o interesse porque ela é interesseira e deseja um ótimo dia para ela. O Nate começa a conversa dizendo que ele gostou muito da roupa dela e que ela ficou muito bem dentro desse jeans. Ele pergunta o nome dela e como ela não responde, ele pergunta se ela não vai dizer o nome pra ele e ela diz que não. Ele pede pra falar com ela rápido e ela diz que não, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que sim, então ele se despede dela. O Nate caminha em direção ao carro e diz que ela não quis mesmo falar com ele. E dentro do carro ele diz que ela está voltando e que isso é engraçado. E quando ela volta batendo na porta dele, ele pergunta se está tudo bem. E ela diz que talvez eles possam sair. E ele pergunta se é verdade. E em seguida pede para ela dar a volta. Ele pergunta por que a energia dela mudou tão rápido, e ela fala porque ele se aproximou dela de uma forma muito educada. Ele fala que não pareceu que ela estivesse interessada em conversar com ele. Ela fala que está e ele fala que gostaria de saber o porquê. Ela fala que também gostou da roupa dele, mas ele fala que não pareceu mesmo que ela estivesse interessada nele. Ela fala que gostou muito, muda de assunto e pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e que ele estava tentando se apresentar, mas que ela não estava permitindo. Ela fala que só estava tendo um dia agitado e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Então ele pergunta quais são os planos dela para hoje e ela diz que agora nada. Ele pergunta se ela cancelou os planos dela e ela diz que sim. Então ele pergunta se tudo isso foi assim tão rápido e ela diz que sim e fala que mudou de ideia. Ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela diz porque ela gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala que tentou se apresentar, mas que ela não quis nem dizer o nome para ele. Então ela resolve dizer o nome para ele e ele diz que é um prazer conhecê-la. E como ele fala que já estava saindo para almoçar, ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele diz que não pareceu que ela quisesse ficar perto dele. Mas ela diz que definitivamente ela quer. Ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela diz porque ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela responde dizendo que ainda não encontrou a pessoa certa. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que gostou dele. Ele pergunta se é verdade e pergunta por que ela, mas ela o interrompe e fala que gostou do sorriso dele. Ele fala que não é o que pareceu no começo e que está um pouco confuso. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela diz que eles podem ver, mas que talvez eles possam sair para almoçar. Ele pergunta se ela quer almoçar e ela diz que sim e fala que talvez eles possam também fazer umas comprinhas. E ele fala que isso é o tipo de coisa que ela deveria fazer com o marido dela. E ela diz que nunca se sabe que ele possa vir a ser, mas ele diz que eles acabaram de se conhecer. Ele pergunta qual o nome dele e depois de uma pausa ela diz que ele é um homem lindo. Então ele diz que ela nem sequer lembra o nome dele. E depois de mais uma vez dizer o nome para ela, ele a convida para entrar. Ele fala que, para ser sincero, ele prefere ficar com alguém que realmente goste dele. E fala que ela passa a impressão para ele de que ela é interesseira. E ela pergunta, interesseira? E ele diz que sim. E em seguida ele pergunta se ela entende por que ele pensa assim. E como ela fala que não exatamente, ele começa a rir e fala que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. Ela fala que gostou dele. E ele pergunta se ela só gostou dele depois de ver o carro. Ela fala que ele tem um carro legal, mas que não foi só por isso. Ele fala que ele sabe que é um carro legal
afinal de contas é um Bentley. E ela diz que ela sabe disso e ele fala que ele também sabe. Ela fala que não é só por isso e diz que ele é muito bonito. Ele fala que não é o que pareceu e que ela nem sequer quis dizer o nome pra ele. E nesse momento ele pergunta se ela não voltou depois de ver o carro dele. E ela diz que o carro ajuda. Ele fala que isso prova o ponto de vista dele e diz que ela é interesseira. Ela diz que definitivamente não. Ele fala que não tem mais nada pra dizer e que ela pode sair do carro dele. Ela pergunta se é isso que ele quer e ele diz que sim e fala que ele não gosta de interesseira. Ela diz que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela.